Que bom que você está aqui junto comigo, que nós estamos fazendo essa série de estudos de Daniel, né? E hoje nós chegamos a Daniel capítulo 4. E Daniel capítulo 4, ele vai falar sobre uma história muito interessante que nós vamos estudar daqui para frente, certo? E Daniel capítulo 4 é o capítulo que ele fala sobre a loucura de Nabucodonosor. E você sabia que alguns autores, alguns estudiosos acreditam que esse capítulo 4 tenha sido escrito pelo próprio rei Nabucodonosor e não por Daniel? Bom, pode até ser verdade, né? Porque ele conta aqui detalhes da sua vida, né? Da vida de Nabucodonosor. No estudo passado, nós estudamos foi de Daniel 3, e Daniel não estava presente na cerimônia da inauguração daquela estátua toda de ouro que Nabucodonosor fez na planície de Durá. E todos deveriam adorá-la, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os amigos de Daniel não adoraram, foram parar na fornalha. Deus livrou-os da fornalha. E depois que Nabucodonosor testemunha aquele milagre, ele baixa um decreto, orientando que todos devem agora adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram-se então 26 anos e nós chegamos agora nos eventos de Daniel capítulo 4, né? Então, antes de nós começarmos a estudar o livro de Daniel capítulo 4, eu peço que você recline na sua fronte e vamos fazer uma prece ao nosso Deus. Santo Espírito, que o Senhor seja o nosso Deus agora, que o Senhor esteja presente, nos orientando a entender a Tua Palavra. Esteja com meu amigo, a minha amiga, que está assistindo esse vídeo, com interesse de entender as profecias de Daniel, esse livro que foi selado, mas agora está aberto. Então ajude a Deus, esteja com ele, esteja com ela, esteja comigo neste momento e nos use conforme a Tua santa vontade e esteja na mente desse amigo e dessa amiga, ajudando eles a entender a Tua Palavra. Eu agradeço e peço ao Senhor em nome do Teu meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, Daniel 4, versículo 1. Abre a tua Bíblia em Daniel 4, versículo 1. Olha só o que diz. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha só. Você entendeu por que alguns acham que esse capítulo foi escrito por Nabucodonosor? Parece um relato pessoal da sua história. Olha o versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Que bonita exaltação a Deus, né? Nós acreditamos na conversão desse rei, porque o último registro de Nabucodonosor é esse registro do capítulo 4. Ele é enaltecendo o Deus do céu. E ele agora começa a contar a história de um sonho que ele teve. Olha só o versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Versículo 5. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. No capítulo 2 foi o primeiro sonho. Agora no capítulo 4 é o segundo sonho de Nabucodonosor. Agora olha o verso 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Do capítulo 2, quando Nabucodonosor se esqueceu até do sonho, agora no capítulo 4, ele se lembra do sonho. Ele conta o sonho para os magos e eles não puderam fazer nada. Mais uma vez, esses magos vieram à presença do rei sem Daniel. Daniel era um cativo e ele estava ali como um judeu cativo. É por isso que os outros líderes da Babilônia, esses presidentes, satrapas, né, magos, encantadores, eles não gostavam muito de Daniel. Porque Daniel ocupava uma posição muito alta na corte, mas era um escravo judeu. Então eles tinham um preconceito muito grande. Mais uma vez eles vão à presença do rei. O rei conta os sonhos, mas eles nada puderam fazer. Por quê?
porque ninguém conhece o futuro, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus que revela sonhos e mistérios. Então o rei diz assim: por fim se me apresentou Daniel Beltesazar. Beltesazar é o nome que ele havia dado para Daniel, nome babilônico. Daniel vem à presença do rei e o rei conta então o sonho para Daniel. Diferente dos outros magos que não sabiam de nada, Daniel tinha o dom de interpretar sonhos e visões. Então Beltesazar, eu sei que há em ti os espíritos de deuses santos. Daniel 4, versículo 9. Daniel é um homem cheio do Espírito Santo. E Nabucodonosor chama esse espírito de o espírito dos deuses santos. Olha o versículo 10. Eis, pois, as visões das minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia o quê? Forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Olha o versículo 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada ali nos seus ramos, né? E toda a carne se mantinha dela. Olha o versículo 13 e 14. Estando vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo delas e as aves dos seus ramos. Versículo 15. Mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Que sonho diferente, né? Daniel ouviu todo aquele sonho. E agora o rei estava ávido por saber sua interpretação. Daniel, em ti há o Espírito dos deuses santos. O que significa esse sonho? Daniel, cheio do Espírito Santo, começou a dizer: rei, começou a dizer ao rei o que havia acontecido. Esta árvore, rei, que você viu, grande, exuberante, aonde os habitantes da terra encontram sombra, os animais descansam, as aves encontram lugar para os ninhos. Essa grande árvore é o Senhor, é o teu império babilônico. Agora, já que você não reconhece o Deus do céu totalmente, você vai ser tirado do seu trono. Essa árvore ser cortada significa que você será tirado do trono, até que se passassem 7 tempos sobre você. Em Daniel 11:13, nós aprendemos que cada tempo equivale a 1 ano. Então, 7 tempos, 7 anos. A árvore seria cortada, mas o tronco, a cepa, não seria arrancada. Seria amarrada com bronze, com cadeias de bronze. E seria dado a este rei uma mente de animal. A interpretação foi tão terrível que Daniel relutou em dizer para o rei o significado do sonho. Mas foi o próprio rei que motivou Daniel a contar tudo e a não esconder nada. Então Daniel contou. Daniel deu a interpretação do sonho e diz então para ele assim, Daniel 4, versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Depois dessa interpretação terrível, Daniel dá um conselho, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho.
e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Daniel deu um conselho a princípio. O rei acatou o conselho, mas nada como o tempo, né? O tempo passou e o rei então mais uma vez voltou à sua posição de rebeldia contra Deus. Olha o versículo 29. Lá diz assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha só o que ele falou. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Versículo 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. 12 meses separaram o sonho do cumprimento do sonho. Olha só, 12 meses. Nabucodonosor, com o passar do tempo, achou que o sonho não aconteceria. Assim como ele também achou que em Daniel 2 não se concretizaria. E 1 ano depois do sonho, passeando pelos palácios da Babilônia, quem sabe nos jardins suspensos da Babilônia, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Nabucodonosor tem olhado toda aquela glória e tenha se perguntado: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para minha glória? Lembra que o eu precede a ruína. Nabucodonosor se exaltou e Deus agora veio para humilhá-lo. No mesmo instante que ele disse essas palavras, uma voz veio do céu. E então disse: olha, passou o teu reino de ti. E no mesmo instante o rei passou a ter agora um comportamento de animal. Os estudiosos chamam essa doença de Nabucodonosor de zoantropia. Alguns falam de licantropia ou boantropia. O certo é que era uma doença onde a pessoa assume um comportamento de um animal. E ele passou a viver entre os animais do campo por 7 anos. E durante 7 anos o trono esteve vazio. E é bem provável que nesse período de 7 anos, o próprio Daniel tenha sido o corregente. Tenha sido ele que ajudou a manter o reino em andamento até que passasse os 7 anos, como ele havia profetizado. Ao fim dos 7 anos, parece que o coração do rei finalmente se tocou, caiu a ficha, e ele voltou à consciência. E no mesmo momento que ele voltou à consciência, Deus o restabelece no trono. E agora ele vai baixar um outro decreto, de fato reconhecendo a grandeza e o poderio do Senhor. Como Deus foi paciente com esse rei. Em todos os acontecimentos que nós já testemunhamos, como Deus foi paciente. Isso também mostra que Deus é paciente conosco hoje, nas nossas rebeldias, nos nossos pecados, nas nossas falhas. Deus também é paciente com todos nós. Olha a atitude do rei agora no final, quando ele volta à consciência. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o nome do Altíssimo. Eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores,
e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Então o rei baixa um decreto. Versículo 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Este é o último relato de Nabucodonosor. Jesus ensinou: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, o quê? Será exaltado. E eu acredito que Nabucodonosor tinha finalmente experimentado a genuína conversão e tenha se entregado ao Deus verdadeiro. Daniel 4 está aqui para ensinar para todos nós uma lição muito preciosa. Eu e você temos que reconhecer a autoridade e o governo do Deus Celeste, do Deus Pai. Muitas pessoas acham que elas têm o controle sobre todas as coisas. Imagine só o presidente norte-americano Donald Trump, quem sabe o homem mais poderoso do mundo, quanto poder ele tem numa canetada que ele pode dar. Mas você viu na cerimônia da posse? Você viu ele próprio falando que a grandeza é de Deus e de que a nação deve servir a Deus? Há um temor religioso nos Estados Unidos. Uma nação protestante nasceu de pais peregrinos que vieram da Europa, pessoas tementes a Deus. Todo ser humano, não importa a sua posição, precisa reconhecer que Deus é quem governa. Nós estamos aqui de passagem. Deus deu um tempo para mim e para você, enquanto nos preparamos para a volta dele. E esse tempo tem que ser usado com sabedoria. Não caia no pecado de Nabucodonosor, de achar que você é que faz todas as coisas, que você é que tem poder, que você é que tem autoridade. Não, você não é nada. Nós somos um simples pó. Nós somos um simples vento, como uma neblina que aparece e logo se dissipa. A nossa vida é transitória. Nós somos passageiros. E eterno só é Deus. Agora, todo ser humano que se apega a esse Pai maravilhoso, que vive uma experiência real com Ele, viverá eternamente, quando Ele vier estabelecer o seu reino. E essa foi a final decisão de Nabucodonosor. Então, que nesse momento, que o seu coração também seja do Senhor. Que você reconheça que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, que toda a glória deve ser dada somente a Ele. Pensa nisso. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga. A autoridade repousa nas mãos do Senhor e nós, como Nabucodonosor, devemos reconhecer a grandeza dEle e a majestade dEle. A Bíblia ensina que aquele que se humilha será um dia o quê? Exaltado. O dia da nossa exaltação está chegando, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Por isso, se coloque nas mãos dele mais uma vez. Entenda que é só Ele que pode fazer as coisas. Ele que estabelece governos, reis, líderes, é só Ele. E se esses líderes não andarem de acordo com o que Ele quer, Ele tira. Mas Ele ama o ser humano, a pessoa. Não importa se ela é pecadora demais ou não, Ele ama. Mas infelizmente Ele odeia o pecado. E a pessoa que vive no pecado, infelizmente, perde a experiência de estar com um Deus santo. Então que Deus te abençoe e te ajude na sua experiência de intimidade com Deus, de oração, de estudo da palavra. Eu peço que agora que você recline a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Santo Espírito, obrigado porque o Senhor esteve com meu amigo, minha amiga, esteve comigo aqui também. Continue na vida dele e ajude ele a entender que só o Senhor é Deus. E obrigado, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até agora, esse momento, né? E o estudo que vem, nós vamos estudar sobre Daniel capítulo 5, né? E esse estudo é um estudo fenomenal, né? Que você vai entender muitas coisas da palavra de Deus.
E eu peço que você continue fazendo essa série de estudo, tá bom? Que Deus abençoe você. E como eu sempre termino o estudo com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, nós, o adoremos em espírito. Qual espírito? Ele. E em verdade. Sem falsidade, de verdade. Que Deus abençoe você e fique com Deus. Tchau.